Olha, o vídeo de hoje está muito interessante, mas antes eu preciso fazer algumas observações. Bom, para começar, eu vou dar a minha opinião, mas já quero adiantar que eu não quero que você tome a minha opinião como uma verdade absoluta, longe disso, não faça isso. E justamente por isso, reconhecendo a minha limitação, meu pouco conhecimento na teologia, eu vou dar a minha opinião e em seguida eu vou trazer aqui a opinião de dois pastores que eu inclusive admiro bastante, com pensamentos diferentes, com visões diferentes sobre a predestinação. Bom, e tendo dito isso, é claro que a palavra predestinação ela se encontra na Bíblia e é claro que ela existe, mas a questão é, que tipo de predestinação você acredita? Por exemplo, é claro que antes do carro ser inventado, alguém pensou, idealizou e juntou as peças e fez o carro. É claro que o carro ele foi predestinado para ser um carro. E é claro que nós, como cristãos, acreditamos que Deus fez os animais, então é claro que Deus já predestinou um leão a ser um leão. Agora, daí a pensar que Deus criou um homem para ser bom e o outro para ser ruim, um para ser escolhido e um outro para ser condenado, realmente fica muito difícil conceber essa ideia, principalmente lembrando do versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, então vamos para o vídeo, mas antes eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para aqueles que acreditam nesse tipo de predestinação específica. Por exemplo, como ficaria o juízo final, sendo que Deus é perfeito na sua justiça? Para que o juízo final, sendo que uns foram escolhidos para ser ruins e outros para ser bons, uns para ser escolhidos e outros condenados? Bom, é claro que para mim Deus é inquestionável, portanto eu não estou questionando Deus, e sim aqueles que acreditam na predestinação calvinista. Deixa para mim aí o seu comentário, é claro que eu respeito muito aqueles que pensam diferente. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, vamos pro vídeo. Olá, minha gente, eu tenho uma palavra que é exclusiva para o povo evangélico do Brasil. Eu quero falar aí sobre esses pseudos reformadores calvinistas, predestinados, que têm perturbado a igreja evangélica. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu reconheço que a igreja presbiteriana é a igreja de Jesus. Quero deixar isso aqui bem claro, tá? Quero deixar isso aqui bem claro, mas eu quero esses caras, esses. Primeira mão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu acho interessante é como é que tem pentecostais seguindo essa raça. Esses caras debocham da nossa teologia e de nossos princípios. Eles não creem em dons espirituais. Eles não creem em cura nem em milagres. Mas sabe o que é? É uma garotada que nem tirou a fralda no evangelho ainda, que não entende nada, não aprendeu nada, nunca sentou em banco de escola dominical, que é levado por esses caras e agora pensam que sabem tudo. Eu vou citar mais de 60 textos da Bíblia e estou desafiando não a me refutar, a refutar os textos. Também de primeira mão, deixa eu falar aqui uma coisa, que aqui é que está o cerne da questão. Significado de predestinação. Predestinar é determinar o futuro. A Bíblia fala de predestinação? Sim. Predestinou a igreja para o céu, predestinou pecadores ao inferno e predestinou que Israel vai reconhecer Jesus como Messias e Senhor. A questão é que a predestinação não é fatalista, não fala de individualidades, que Deus escolheu um grupo para ir para o céu ou para o inferno. Se você decide estar na igreja, vai para o céu. Independente se você está ou não na igreja, a igreja vai para o céu. Se você decide levar uma vida de pecado, você vai para o inferno. Mas quem decide é você. Então, eu quero mostrar textos da Bíblia e vou citar textos que eles usam. E no final, eu quero dar uma palavrinha sobre esses caras para abrir a mente do povo evangélico. É muito importante o que eu vou falar aqui. Então vamos analisar os textos? É a Bíblia. Analise. Não coma pela mão de ninguém nem pela minha. É a Bíblia.
Vamos lá? Eu vou começar com Paulo, que segundo eles é o teólogo da predestinação. Em alguns textos eu vou dizer assim, eu destaco. Vou começar destacando dois conjuntos de textos. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 24. E Romanos capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Esses dois textos eu destaco. Também para você analisar, Romanos 10, 13. Destaco Romanos 14, 12. Destaco Romanos 11, 21 e 22. Romanos 11, 32. Gálatas 3, 22 eu destaco. Agora eu vou chegar aqui em Efésios 2, 8, porque um puritano, reformador, refutando Silas Malafaia, aí cita Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que o dom de Deus é a fé. Nesse texto, não. Nesse texto, o dom de Deus é a salvação pela graça, porque só Deus pode salvar. Vamos para o contexto? Porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que é o dom? A salvação. A vida eterna por Cristo. Ei, a exegese tá ruim, ó, cara. Vamos lá, vamos continuar analisando. Filipenses 3, 13 e 14. Colossenses 1, 22 e 23. Eu destaco Tito 2, 11. Vamos para Hebreus? Ó, é só alguns textos, tem muito mais. Eu só estou citando aí uns 60 textos, tá? Vamos lá. Destaco Hebreus 2, do versículo 1 ao 3. Destaco esse aqui, um super destaque. Hebreus 3, do 14 ao 19. Também destaco Hebreus 5, 9. Hebreus 10, do 37 ao 39. Vamos a Jesus. Mateus 7, versículo 13 e 14. E aqui é um super destaque. O texto áureo da Bíblia. O versículo mais importante da Bíblia, o sujeito é indeterminado e não tem predestinado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aquele não está determinado, é qualquer um, não é predestinado. Tem a vida eterna, não pereça, mas tem a vida eterna. Aconselho também você ler João 3,18. João 3,36, palavras de Jesus. João 17,3. Minha gente, o que é isso? Também tem um texto lá em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e ceio com ele. Quem abre a porta é você, porque você é livre para determinar se deixa Deus ou não entrar. E eu vou ao último convite da Bíblia, que não tem nada a ver de predestinado. O último convite do Espírito Santo e da igreja. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouça, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Onde é que está predestinado? É qualquer um, é quem quiser. É quem quiser. A verdade é que essa predestinação fatalista elimina a graça e a justiça de Deus. Agora eu vou citar os textos que eles gostam de usar. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. De fato está falando de predestinação, mas da igreja. A carta é para a igreja e está no plural, não está no singular. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A carta é para a igreja, está no plural, não está no singular. Está falando da igreja. Nos elegeu antes da fundação do mundo, está falando da presciência de Deus, que num tempo da eternidade determinou que a igreja vai para o céu. Não está falando de individualidades. Agora, tem aí um pseudo-reformador, não é? O moderno reformador que gosta de usar Atos 13, 48. Cara, tu está precisando estudar mais um pouquinho a Bíblia. Atos 13, 48 não tem nada de predestinação. O texto está mostrando os judeus que não creem, os judeus que creem e os gentios que recebem a palavra. E lá na frente, para confirmar isso, Atos 16, 5, diz que as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número indeterminado. E a palavra grega de Atos 13, 48 é uma palavra de cunho militar, usada por Lucas. É a palavra tasso, T-A-S-S-O. Não tem nada a ver com predestinação. É uma fileira e alguém que entra porque crê. Diferente da palavra grega de Romanos 8, 29 e 30.
e de outros textos que falam de predestinação, que é já uma outra palavra, usada a palavra prorizo, P-R-O-O-R-I-Z-O, que está falando da igreja. Essa palavra, amigo, entra no Google aí, amigo, vê a diferença da palavra taço e da palavra prorizo. Atos 13, 48 não tem nada a ver com predestinação, pega leve, não deturpa não engana os incautos não. Essa aqui é a verdade, gente. Às vezes que a Bíblia fala em predestinação, está no plural, está falando da igreja. Paulo nunca se chamou de predestinado, que conversa fiada é essa? Agora, gente, deixa eu falar um pouco desses caras. Esses pseudos reformadores calvinistas, o calvinismo deles é aquele que chegou na América, daqueles puritanos, aqueles caras que foram contra, sabe, o progresso social a favor da escravidão e que mandaram matar e matar os anabatistas porque batizavam, e eles não criam batismo, e ainda matavam os caras afogados. Leia o livro do Doniello, que fala sobre o renascimento dos Sete Montes, que ele explica muita coisa sobre isso. E outra, esses caras vêm como pseudos reformadores. Eu nunca vi esses caras combaterem o pecado, mas perturbam a igreja. Eu nunca vi esses caras confrontarem a sociedade. O ativismo gay, que quer destruir valores de família e valores cristãos, nunca botaram a cara para fora como eu. Perturbar a igreja é mole. Falar contra a igreja é mole. Eu quero ver eles botarem a cara para fora para combater isso que está aí. Covardes, omissos e outra. São hipócritas. É por isso que eles são contra a prosperidade. Vem lá da história do início do calvinismo que chegou na América, que era contra o progresso social. Mas eles são hipócritas, porque nenhum deles vive como pobre, nem mora em favela, nem anda de ônibus e metrô. Muitos vivem como classe média alta, morando em casa bacana e até com carro importado. Hipócritas. Eu não tenho nada contra isso, mas é a hipocrisia deles de ensinarem uma coisa que eles não vivem. E outra, gente. E outra, acorda, povo de Deus. Na maioria desses pseudos reformadores, sabe o que é o DNA deles? É o DNA esquerdopata, minha gente, que está neles. Por isso que eles não combatem essas mazelas e não fazem aquilo que a Bíblia diz. Não vos conformeis com este mundo. Eles se conformam. São bons para perturbar a igreja, mas se omitem no combate, no enfrentamento dessa sociedade com o Evangelho de Cristo. Essa que é a verdade, ok? Agora, para terminar, vocês vão ver um monte de comentário. Assim que o vídeo for, já tem um monte de gente comentando. Sabe por quê? Porque eles não ouvem ninguém. Ó, medíocres, tapados, tá? Não querem ouvir, então já vão logo comentar para atacar. Vocês vão ver aí comentários me atacando, que não tem nada a ver com a teologia, certo? Atacando, tentando atacar minha moral, tentando me atacar de outro modo, porque não tem argumento. Não vem com filosofia, não. Eu estou desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei. E vocês vão rir, que vocês vão ver comentários de gente que nem viu o vídeo. Ok? Essa que é a verdade. Deus abençoe você, a sua família. Deus te guarde, te livre dessa gente. Deus te proteja. Creia na palavra de Deus. Seja fiel ao Senhor, porque salvação é para quem obedece. Um grande abraço. Muita gente rejeita a doutrina da predestinação, mas ela é bíblica, ela é de Deus. Eu acredito que uma boa parte das pessoas que rejeitam essa doutrina o fazem por não a entenderem corretamente. Então, curte, se inscreve, porque você foi destinado a assistir esse vídeo e dar um like neste vídeo. Então, bora lá. A primeira coisa a ser dita é que a predestinação é bíblica. Em Efésios 1:4, Paulo diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Em Romanos 9, Paulo trata também da eleição e de uma maneira muito explícita. Deus escolheu quem seria salvo antes do nascimento de cada um, diz Paulo. E um dos exemplos que Paulo dá para mostrar isso, para provar isso, acerca da eleição, é Jacó e Esaú. Ele diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. E Paulo continua dizendo que Deus fará o seguinte: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ou seja, não depende da vontade humana, de quem quer,
ou do esforço humano, quem corre, mas exclusivamente da misericórdia divina. Ok, Paulo só falou da doutrina da predestinação em Romanos 9, depois de ter falado da depravação humana até Romanos 9. Ele conclui em Romanos capítulo 3 assim: não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. Ou seja, na interpretação arminiana, Deus predestinou sim os homens, mas com base na escolha de cada um. Ou seja, Deus, antes da fundação do mundo, previu quem iria escolhê-lo. E aí, Deus o escolheu. Primeiro que isso já não seria predestinação. Predestinação seria selar o destino de alguém de antemão, antes que esse destino exista, obviamente. Agora, se o homem escolheu, então não há predestino. Ele fez o seu destino. Segundo, Deus não predestinou prevendo que alguém iria escolhê-lo, já que, como Paulo afirma, não há um que busque a Deus. Por isso Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, Paulo fala de eleição em Romanos 9, depois de falar da rejeição de toda a humanidade em relação ao seu Criador, durante todo o capítulo, até o ponto de descrever o homem em Romanos 5 como inimigo de Deus. Ora, deixe-me, por meio de uma história, de uma ilustração, explicar a predestinação, como alguns a veem, e mostrar a predestinação de maneira bíblica, como Paulo fala dela em Romanos 9 e em toda a Escritura. Muitos pensam que a predestinação é isso aqui, ó. Imagine que há um barco com 100 pessoas. Nele, há pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas que querem Jesus e pessoas que não querem Jesus. Mas então, Jesus olha essas pessoas nesse barco e diz assim: Unidu, unite, salame, mingue, o escolhido vai ser você, e escolhe a esmo cada um, bons e maus. Não. Isso não é predestinação. A predestinação é isso aqui, ó. Há um barco com 100 pessoas, todas são malignas, depravadas, nenhuma delas querem a Jesus, todas rejeitam a Deus. Deus envia vários barcos para resgatar essas pessoas. Muitos são chamados, mas nem todos escolhidos, poucos escolhidos. E essas pessoas rejeitam todas as advertências divinas, todas as chances de escolher. No fim, Deus, em sua graça, mesmo assim, decide eleger apenas um para resgatar do barco. Eu pergunto, Deus foi injusto? Seria injusto ao fazer isso? De modo algum. Todos eram malignos e rejeitaram todas as ofertas de salvação. Ora, a pergunta, portanto, que deveríamos fazer não é: por que Deus salvou um? Mas sim, porque ele não matou a todos, já que todos são malignos, todos rejeitaram a salvação, todos rejeitaram o Senhor. Ou seja, a predestinação é a doutrina da graça, é a misericórdia de Deus. Se não fosse a eleição em que Deus abre e quebranta o coração humano, como ele fez com Lídia, capacitando o homem a crer, o homem por si só, entregue a si mesmo, jamais seria salvo. Se não fosse a eleição, ninguém seria salvo, pois não há um que busque a Deus. A predestinação é a doutrina da misericórdia divina em relação ao seu povo. E este é o tema de Romanos 9. Deus havia prometido salvar o seu povo. Inúmeras profecias foram dadas assim no Antigo Testamento. Mas muitos judeus estavam rejeitando Jesus. Aí surgiu a pergunta: a palavra de Deus falhou? E Paulo retruca: não, de modo algum, pois nem todos de Israel são de fato israelitas. Mostrando assim que israelita não era apenas aquele que tinha uma ligação natural com Abraão, mas todos aqueles que creram em Cristo Jesus e viriam a crer. E depois, Paulo desenvolve o tema da eleição, mostrando que os eleitos o foram antes da fundação do mundo, pela exclusiva bondade de Deus. Ou seja, sabe por que a salvação do povo de Deus não falhou? Porque ela está inteiramente baseada na bondade, misericórdia e poder de Deus. Se estivesse baseada no homem, na escolha do próprio homem, ninguém seria salvo. Não há um que busque a Deus, diz Paulo. E Paulo mostra isso claramente na vida dos judeus. No começo de Romanos 9, Paulo vai mostrando todos os meios de graça que Deus concedeu aos judeus e mesmo assim eles rejeitaram a Cristo. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Ou seja, Deus deu profetas para o povo, Deus deu a lei. Profetas como Isaías, Jeremias, que pregaram a eles. E eles creram? O próprio Cristo pregou a eles. E o que eles fizeram? Mataram Jesus. Ou seja, o homem entrega a si mesmo, nem que o próprio Cristo pregue para ele, ele vai aceitar a Jesus. Se Deus não fizer o milagre de quebrar o coração humano e lhe conceder fé, nem um homem jamais será salvo. Em Atos, depois de ouvir a pregação do Evangelho, o texto diz que aconteceu o seguinte com o povo. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram
todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, eles não creram para ser eleitos, eles creram porque já haviam sido eleitos.